está no ar o Coopera Mais aqui no Agro Mais, o canal totalmente dedicado ao agronegócio. E hoje aqui no programa nós vamos falar da importância, das cooperativas de crédito e o momento atual aí para as cooperativas agrícolas e agropecuárias. O meu entrevistado para falar desse assunto, da importância das cooperativas no país, é o Emir Silva, conselheiro do Conselho Federal de Administração pelo Estado do Rio Grande do Sul, também especialista em empreendedorismo, cooperativismo e gestão. O Emir já chegando aqui para dividir tela. Muito bem-vindo. Obrigado, Simone. É um prazer poder estar falando aqui com vocês no programa Coopera Mais. Programa esse que eu tenho certeza que é um grande estímulo para que a gente possa, através do cooperativismo, cada vez mais estimular esse grande negócio aí que é do nosso querido Brasil aí, que é o agro, né? É um privilégio lhe conhecer, Simone. Verdade, privilégio é todo nosso aqui para tratar desse assunto, um segmento, não é, Emir, que se apresenta como uma opção, para os produtores rurais e para a tomada, do crédito agrícola. A importância, eu queria saber de você, aí fala para a gente iniciar a nossa conversa, vamos falar da importância, então, do cooperativismo de crédito no país e o papel dele, então, na sociedade. É muito importante, Simone, como você colocou, né? O cooperativismo de crédito ele tem um papel fundamental por alguns motivos básicos que estão no alicerce do cooperativismo. Que é essa questão de uma resposta imediata, quando você demanda a necessidade de algum financiamento para que possa fazer com que as safras sejam produzidas, o cooperativismo ele tem uma resposta mais imediata. E a origem do cooperativismo de crédito é o agro. O agro esse que começou lá há mais de 100 anos atrás, através de uma iniciativa aí de um padre que veio lá de fora do país, que acabou começando esse trabalho do cooperativismo de crédito. Outro pilar muito importante, Simone, é essa questão da proximidade. As cooperativas de crédito, enquanto sistemas financeiros como um todo, procuram cada vez mais não ter mais agências físicas, não ter mais aquele atendimento olho no olho, nós preservamos isso. Essa questão para nós ela é fundamental, já que o agronegócio ele ainda depende uma grande parte das pequenas e médias empresas ligadas ao agro, empresas familiares, e esse atendimento olho no olho é um grande diferencial para que a gente possa fazer com que o nosso Brasil cada vez mais tenha uma participação muito forte na questão da produção dos produtos agrícolas aí no cenário internacional. O Brasil hoje é o terceiro, quarto país do mundo aí com relevância na questão da produção agrícola aí do mundo inteiro, né? Pois é, Emir, você colocando aí a importância, do cooperativismo aqui no país, proximidade, não é? É uma pronta resposta, uma resposta imediata naquilo que o nosso produtor vem buscando, não é? Que é o crédito aqui no caso, e a presença das cooperativas, não é? Em muitos municípios, em muitas regiões, presente até onde mesmo o banco, onde o banco não está, mas a cooperativa, ela está lá. Você falando lá do início, não é, Emir, há 100 anos, quando começou tudo isso, veio então por conta para ajudar os imigrantes, é isso? Você citou o padre aí, mas vamos resgatar um pouquinho da história. Na verdade, o cooperativismo acabou surgindo no Brasil a partir de uma necessidade. E todos nós sabemos, né, Simone, que a necessidade é a mãe da sabedoria. A partir do momento em que os produtores e a primeira cooperativa financeira da América Latina nasceu aqui em Nova Petrópolis, uma cidade aqui pertinho aqui de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. A partir desse momento, os produtores lá eles não tinham muita opção de poder até negociar os produtos que assim eles mesmos plantavam e colhiam aí, eles acabaram se formando numa espécie de uma cooperativa que juntos, se sentiram que seriam mais fortes. A partir disso, é um dos grandes logos que tem no cooperativismo, que é isso. Juntos somos mais fortes. Então, a necessidade fez com que fosse buscado essa alternativa e, a partir daí, o sistema, hoje, a nível nacional, aí, de todos os sistemas de cooperativas, ele tem uma participação ainda pequena no cenário financeiro brasileiro. Mas elas vêm crescendo de uma forma assim que, inclusive, o Banco Central sempre comenta com a questão das cooperativas que ela tem um papel relevante. Primeiro, é a questão das taxas, que você acaba puxando taxas para baixo e não, às vezes, taxas como o mercado financeiro, geralmente
e ele trabalha, isso traz para baixo. E outra coisa importante, né? Quando você é sócio de uma cooperativa, você é dono dela. Essa distribuição de resultados que acontecem a partir do momento que há uma sobra de resultado, isso é distribuído entre os cooperativados. Obviamente que esse resultado acaba ficando na região onde foi gerado este recurso. Então, tem um papel preponderante no desenvolvimento daquela região onde a cooperativa de crédito desenvolve suas atividades. É recurso que é trabalhado e gerado em uma determinada região ou cidade, e ele acaba ficando também, o lucro dela acaba ficando, a sobra de resultado, vamos dizer assim, acaba ficando aí para a própria comunidade da região que gerou esses recursos aí como um todo. Pois é, né? As cooperativas elas oferecem então praticamente todos, né, esses produtos aí, serviços, né, que os bancos também oferecem. É um modelo, como você bem colocou aí, que ajudou muitos produtores, né, trazendo, né, esse impacto na vida deles, o impacto na atividade. E a gente tem como saber que são quantas aí no Sul, quantas cooperativas no Brasil ou em específico no Rio Grande do Sul? Você está falando de Caxias do Sul, não é? Caxias do Sul depende, porque existem vários sistemas, né, Simone, de cooperativa. Nós temos hoje aí o Sicredi, tem o Sicobi, tem o Auris, tem a Cressol, tem a Unicred. São vários sistemas espalhados aí pelo Brasil inteiro, tá? No sistema que eu trabalhei durante muito tempo aí, era o sistema Sicredi. Eu posso garantir para vocês que hoje já existe em todos os estados da União, existe uma cooperativa de crédito. Aqui no nosso estado, Simone, aqui no Rio Grande do Sul, a presença hoje das cooperativas de crédito nos municípios hoje tem uma cobertura de mais de 95% dos municípios do Rio Grande do Sul tem uma cooperativa de crédito. Cooperativa essa onde os próprios moradores, a partir do momento que eles ingressam na cooperativa, são os donos desse negócio. Então tem um papel fundamental essa questão do desenvolvimento, né? Às vezes, né, porque o sistema cooperativo, como o nome já diz, né, é a soma de esforços, e os negócios são feitos de forma ordenada, de uma forma clara e objetiva. Todas as decisões são levadas à Assembleia Geral, que destina todos esses recursos das sobras que tem para a questão do desenvolvimento da comunidade. Existe hoje, inclusive, um fundo social que é preponderante, onde cada cooperativa de crédito destina um percentual da sua sobra de resultado para trabalhar a questão essa dos benefícios sociais que tem, como creches, como hospitais, como entidades filantrópicas e assim vai. É a construção de uma sociedade mais justa através deste trabalho com o envolvimento de toda a comunidade. O mais importante também, né, Simone, é essa questão que as taxas que são praticadas pelo sistema financeiro das cooperativas são taxas altamente competitivas, são taxas que puxam, né, as questões financeiras para baixo. Quando a pessoa vai tomar, inclusive quando vai aplicar, tem essa questão de taxas bem competitivas. E a distribuição dos resultados, que é um diferencial maravilhoso aí, como todo mundo gosta, né? Além de não pagar taxas de manutenção de contas, ter produtos com diferenciais grandes, como seguros, como aplicações financeiras, como cartões de crédito. Existe um banco por trás dos sistemas financeiros. No caso do Banco Sicredi, existe o Banco Sicredi, e no caso do Sicobi, existe o Banco Sicobi. E como as outras cooperativas também têm suas instituições financeiras também ligadas a eles. Eu acho que o importante é isso, é a participação de todos que faz com que haja uma destinação para onde a cooperativa quer chegar aí ao longo da sua caminhada. Pois é, o Emir, as cooperativas elas desempenham um papel fundamental, importante aí, não é, para a execução aí do Plano Safra, né, linhas de crédito específicas, você acabou de falar em juros diferenciados aí, a possibilidade de acessar recursos para custeio, né, também para o investimento, para aquele que vai fazer sua comercialização, também a sua industrialização, não é? Nesse momento atual, como é que você vê, né, o desempenho das cooperativas mediante aí o Plano Safra? O papel é fundamental, né, extremamente relevante. As cooperativas têm uma participação muito forte na questão do financiamento do Plano Safra, né? Mesmo a gente sabendo que existem os órgãos, os bancos institucionais aí,
os oficiais aí do Brasil, que eles também têm uma participação muito forte. A diferença é que nós, enquanto sistemas cooperativos como um todo, nós temos essa proximidade, inclusive com uma resposta imediata, né? Com seguros, né? Porque todo o sistema financeiro das cooperativas, Simone, ele é regrado também pelo Banco Central. E o Banco Central hoje está numa política muito forte de incentivo, porque ele entende que as cooperativas de crédito, por elas estarem em todos os cantos do nosso estado e do nosso Brasil, essa proximidade com a pequena empresa familiar, a pequena empresa do agro, entendeu? Aquela atividade econômica onde a família está presente, ela acaba fazendo com que haja, a partir disso, a possibilidade dessas famílias que têm suas atividades agrícolas ligadas ao agro pequenas, terem acesso a essas linhas de crédito. Isso é super importante. O bom é que há a clareza por parte do Banco Central de que, na verdade, o papel que tem hoje as cooperativas de crédito, ele é extremamente preponderante para incentivar cada vez mais o pequeno, o médio produtor e o grande também. E nós temos uma participação, tem cooperativas aí, nossas aí, ligadas ao Sistema Nacional, que são verdadeiras empresas, né? Nós temos aí cooperativas aí, a própria Coamo, né? Que é do estado do Paraná aí, que é uma cooperativa não financeira, mas é uma cooperativa do agro aí, é a maior cooperativa da América Latina. Eles produzem vários produtos, tal, sempre buscando uma participação de forma conjunta, otimizando a relação custo-benefício para que possa ser atendido e os seus associados aí como um todo. Pois é, né? E as cooperativas elas vão ter acesso, né? Terão acesso a linhas de crédito específicas aí, né? Quando a gente está falando do Pronto Safra, né? Com limites que podem chegar a 55 milhões para cooperativas centrais e 50 milhões para cooperativas singulares. Eu queria que você colocasse para a gente essa diferença quando a gente fala cooperativas centrais e cooperativas singulares. As cooperativas centrais, né? O sistema Sicredi, por exemplo, ele é dividido em 5 centrais, né? Eu falo um pouco mais dessa que eu trabalhei, que eu pertenço ela aí como um todo, né? O Sicredi tem 5 centrais. Nós temos a Central Sul, a Central Norte, a Central Nordeste, a Centro-Oeste e a Central Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro. Essas centrais, eles acabam, através das suas cooperativas ligadas a eles, fazendo com que haja aí um redirecionamento, né? Uma canalização daqueles recursos dentro daquelas estruturas que cada cidade tem, por exemplo, né? A questão ligada ao produto específico. Aqui na nossa querida Serra Gaúcha, por exemplo, além do turismo, que é um trabalho muito forte, um incentivo aí, mais ou menos do turismo, nós temos também o setor vitivinícola aqui na Serra Gaúcha, que ele é muito forte. Nós temos aqui hoje as questões ligadas aí aos vinhos, ao espumante, às frutas aí aqui da região é muito forte. Como tem outras regiões do Brasil aí que são grandes, né, produções, por exemplo, a região centro-oeste nós temos aí a soja, né, nós temos o trigo, nós temos o milho, então cada região tem nesse sentido assim. Além disso, aquelas que não são estruturadas em centrais, existem as singulares. A Coamo, por exemplo, acabei de dizer, é uma cooperativa específica. Aqui na Serra Gaúcha, e você como gaúcha aqui do nosso querido Rio Grande do Sul, né, Simone? Você sabe, aqui nós temos a cooperativa Aurora. A cooperativa Aurora é uma cooperativa grandiosa, é uma cooperativa que hoje produz vinhos, produz espumantes, produz uma série de produtos ligados aí ao quê? A um setor singular, que é essa questão ligada diretamente aí à questão da bebida, do vinho, entendeu? Do suco, né? Como um todo. Então, isso é importante. A única coisa, assim, que a gente percebe aí ao longo do tempo, né? Se nós voltarmos na história aí, Simone, a gente vê que teve muitas cooperativas no passado que acabaram sumindo ao longo do tempo. Por quê? Porque não se profissionalizaram, aquilo que nós vimos falando antes, né? Essa profissionalização, ela é extremamente importante, porque se você contratar um executivo, e no caso nosso aí, nós enquanto Conselho Federal de Administração, temos lá dentro do nosso conselho especificações claras para que a profissionalização ela aconteça em todos os ramos, quer seja na área pública, na área privada e também no agro, porque hoje o agro é responsável por uma bela de uma fatia do PIB brasileiro como atividade. Nós temos um país aí enorme, nós temos várias regiões aí, nós somos um país que produz alimento aí para o mundo inteiro, né, Simone?
É verdade. Você citou aí a vinícola Aurora. Eu tive o prazer de acompanhar a produção deles, né, nos anos 2000, muito interessante. Emir, vamos fazer um rápido intervalo? Na volta, a gente tem mais assuntos para discutir aí em relação ao cooperativismo, né, de crédito. Não sai daí, viu, gente, que o intervalo é rápido e já já a gente está voltando aqui com o nosso programa. Voltamos com o Coopera Mais aqui no Agro Mais, o canal totalmente dedicado ao agronegócio. E hoje aqui no programa nós estamos falando, não é, da importância das cooperativas de crédito e do momento atual aí para elas, né, para as cooperativas agrícolas e agropecuárias. Eu estou conversando com o Emir Silva, conselheiro do Conselho Federal de Administração pelo Estado do Rio Grande do Sul e também especialista em empreendedorismo, cooperativismo e gestão. Emir, nesse bloco aqui, eu queria que você falasse, não é, as cooperativas, né, nesse crescimento, como você falou no bloco anterior, no crescimento das cooperativas, mas como é que fica diante de uma taxa Selic elevada, esse crescimento aí para 2025? Eu diria assim, né, Simone, todos nós sabemos, enquanto brasileiros, enquanto diretores que somos, as entidades que nós pertencemos, há uma preocupação muito forte. A taxa Selic ela está fora de qualquer parâmetro. O pior não é isso, né? Nós percebemos que, infelizmente, existe hoje no país um certo ruído nessa questão econômica, política aí, e a partir daí a gente torce para que essas taxas de juros ela acabem aí baixando. Por quê? A partir do momento que você tem uma taxa elevada aí de juros, obviamente que você não estimula a questão do empreendedorismo, a questão do investimento como um todo. As pessoas às vezes preferem deixar o seu recurso aplicado nas instituições financeiras e nas cooperativas de crédito aí, do que daqui um pouco pegar esse recurso e ampliar o seu negócio como um todo. Então é bastante preocupante, sim. Acho que nós estamos vivendo um momento que nós precisamos urgentemente um equilíbrio, né, das contas públicas, vamos dizer assim, para que a partir disso a gente tenha aí a possibilidade de termos aí uma taxa diferente. Hoje as pessoas infelizmente estão preferindo deixar o recurso financeiro aplicado do que fazer com que ele seja investido em atividades que possam garantir mais emprego, né? Mais possibilidade de desenvolvimento. O dinheiro tem que circular. Mas quando há um incentivo forte a essas taxas de juros altas, aí infelizmente esse recurso ele não gera. As pessoas têm um pouco de medo, né? Porque eu sempre comento, né, Simone, quem empreende, a única certeza que ele pode ter um dia na vida, ele pode ter dificuldade. E esses pequenos agricultores, como você citou aí, os agricultores familiares, os cooperativados, né, que fazem parte de cooperativas aí do Sul, no caso do Sul que a gente está falando aqui, né, as linhas do Pronaf destinadas então à agroindústria também e às cooperativas da agricultura familiar, elas estão esses juros aí de 8%, né, ao ano nesse plano safra 25-26. E eu te pergunto, fica mais difícil, então, fica mais voltado para o custeio desse agricultor, né, para ele fazer o custeio dele, e investimentos, como é que fica a industrialização, a comercialização na propriedade dele, até para ele crescer, né, construir lá o seu armazém, para colocar, hoje a gente vê esse déficit, né, em relação à armazenagem no país, mas como é que fica, tirando o custeio, né, como é que fica aí os próximos passos, né, quando a gente coloca aí no papel a industrialização, a comercialização? As cooperativas de crédito eles têm esse papel que é relevante e fundamental, como eu falei antes, né, Simone? A gente tem aí linhas de crédito, tá, que acabam, vamos dizer assim, não sendo a mesma taxa do Pronaf, obviamente que não, mas são linhas bem atrativas, inclusive com carências, entendeu? Com prazos longos, que a partir disso ele possa ter esta possibilidade. Eu posso dizer que as taxas do sistema cooperativo financeiro aí, ele é muito menor, ou bem menor do que a questão das taxas praticadas aí pelos bancos privados. Eu acho que esse é um desafio grande. Há um misto hoje de investimentos. O próprio produtor aí, ele sempre tem uma reserva dele e tal. O mais importante também no financiamento do Pronaf é essa questão do seguro, né?
que ele está embutido nele, que se houver qualquer intempérie aí do mundo, no mundo que estamos vivendo hoje, a gente vê aí as enchentes que aconteceram aqui no Rio Grande do Sul, a gente vê agora aqui mesmo, essa madrugada aqui no sul, deu um vento muito forte aí, esses ciclones, essas variações de temperatura que estão fora da curva, e isso, esses seguros acabam aí minimizando os riscos, né? E quando você depende da questão do tempo, você sempre tem uma variável aí que ela não é controlável, essa que é a verdade. Então, essas linhas aí acabam fazendo com que o doutor possa ter, no mínimo, né, através do próprio seguro, ele recomeçar se tiver algum desastre aí ou coisa do gênero, né? O Sicredi, você citando ele aí, acho que ele projeta, né, liberar aí um pouco mais aí de 60 bilhões, 68 bilhões, né, em relação ao Plano Safra, né, entre julho de 25 a junho de 2026 e outros bancos, né, outras operações de crédito aí de cooperativas também têm os recursos que serão empregados. Como é que você avalia, né, essa disponibilidade aí em relação a esses recursos, no caso aí, eu falei agora do Sicredi? Eles nunca são suficientes, né, Simone? Eles sempre há uma demanda maior do que a oferta, tá? Mas dentro da questão de responsabilidade que os sistemas financeiros aí de cooperativas de crédito têm, eles sempre procuram aí fazer com que haja o acesso aí a todos. A partir desse acesso, mesmo em percentuais de tamanho, aí existe toda uma formulação ligada a isto, né? Mas o importante é que há sempre uma preocupação com os donos do negócio, porque o sistema cooperativo é isso. O cooperativado é dono daquela atividade de que ele pertence, que ele faz parte, né, como um todo aí. Falei também antes, né, Simone, a questão da preocupação, por exemplo, das questões sociais como um todo. Vou dar um pequeno exemplo aqui, que me permite aqui, né, Simone? A nossa profissão esse ano está completando 60 anos, é o jubileu de diamante. Nós tivemos uma ação muito forte há pouco tempo agora, lá no estado do Ceará, uma cooperativa de pescadores, onde o Conselho Regional de Administração do Estado do Ceará, juntamente com o Conselho Federal, fizeram lá, um exemplo, uma regata colocando velas naqueles barcos de pescadores lá em comemoração aos 60 anos, para que a gente pudesse marcar a nossa participação lá. Mas o mais importante, essas velas acabaram ficando lá, certo? O pano esse acabou ficando lá para os pescadores, já que trata-se de uma comunidade em que há uma carência muito forte na questão financeira como um todo. Então, isto é uma preocupação que nós temos, a tal da responsabilidade social como um todo. E o cooperativismo é isso, é o grande caminho para que a gente possa fazer com que haja uma distribuição muito mais de qualitativa, entendeu? Umas oportunidades melhor nessa questão ligada, por exemplo, diretamente às comunidades como um todo. Isso é extremamente importante. Eu acho que estamos vivendo um momento difícil agora, né? Nessa questão aí de exporta, não exporta, pelo momento político e econômico que estamos vivendo, mas temos que ser otimistas. Nós vamos passar por isso também, né? O Conselho Federal de Administração tem lá nas suas câmaras de negócio uma preocupação muito forte para que a gente possa, inclusive, orientar essas pequenas e médias empresas aí na questão da busca aí dessa profissionalização aí como um todo. Pois é, você citando aí em relação a esse momento, né, que o mundo está enfrentando em relação à sobretaxa aí dos Estados Unidos, não só para o Brasil, mas para muitos outros países, a gente está aqui com alguns produtos, alguns itens com uma tarifa de 10%, outros produtos com a tarifa máxima de 50%, né, comprometendo muitos setores do agro, não é? E o governo também lançando aí esse pacote de ajuda aos exportadores. Mas como é que o senhor avalia então esse cenário? O senhor deu uma pincelada aí em relação às cooperativas, que a gente sabe que o café está nessa lista aí dos 50%, né, dessa sobretaxa. O café tem muitas cooperativas aí, a gente sabe disso, da importância das cooperativas nessa atuação aí em relação à produção do café, mas como é que você avalia nesse momento agora? A gente está falando do café, mas outros produtos aí, a gente também tem a carne, não é? A carne brasileira que está sobretaxada, mas enfim, como é que essa realidade ela atinge então essas cooperativas? Na verdade, há uma preocupação muito forte, até porque todo, vamos dizer, empresário, e no agro não é diferente, geralmente ele toma recurso
A tomada desse recurso, ele cabe dentro do seu fluxo de caixa, o pagamento dessa parcela. A partir do momento que ele está com dificuldade de continuar com a atividade econômica dele na exportação, ou que há uma variável externa, esta é uma variável externa que não é controlada, né? Essa aqui é a verdade, ele acaba tendo dificuldade. O que eu tenho falado com vários colegas presidentes de algumas cooperativas aí? Os sistemas das cooperativas, Simone, eles têm procurado, tá, chamar para uma negociação esses devedores, esses tomadores desses empréstimos, para que possa caber ali dentro, ou uma carência, né? Ou mesmo, né? Alguma forma de poder até contribuir com eles no sentido de trocar uma ideia, ter um direcionamento para que ele possa buscar ou novos mercados, né? Ou se adequar, porque eu acho que vai acabar se ajeitando isso, tá? Não sei se com a rapidez que nós gostaríamos que fosse, até porque, infelizmente, aí não é só uma questão econômica, tem um viés político aí também, né? Independente de linha de pensamento, né, Simone? Mas eu não sei se isso vai ser resolvido a curto espaço de tempo. O que tem que se ter nesse momento aí, há uma preocupação dos sistemas financeiros, eu comentei há poucos dias aí com colegas aí que pertencem a outro sistema financeiro aí também de cooperativas de crédito, e a gente percebe que há muita recuperação judicial também na questão de empresas ligadas ao agro, né? Isso preocupa, sim, preocupa muito, né? Porque, na verdade, quando você tem no mercado aí um ruído de empresas que estão em dificuldade, ele tem que ser momentâneo, ele tem que ser passageiro, porque se ele ficar continuando durante muito tempo, ele pode vir aí a ter medidas mais drásticas aí na questão das empresas, às vezes, fecharem ou mesmo, né, vamos dizer assim, não conseguir manter a sua atividade econômica com o nível de competitividade e com o nível do volume que seria necessário para poder manter as suas operações. O que tem sido visto aí pelos sistemas financeiros, aí como todas as cooperativas mais ainda, porque nós estamos tratando do cliente que é o dono do negócio. Ele é o dono da cooperativa. Então, sempre se busca uma negociação plena dentro de critérios que não há exceção, mas sim, quando você tem uma negociação, você tem que colocar isso à disposição de todos aqueles que fazem parte do seu sistema de cooperativa, né? Emir Silva, eu queria muito agradecer a tua participação aqui hoje no nosso programa, né, no Coopera Mais. Muito obrigada pela gentileza da tua participação aqui para falar da importância do cooperativismo de crédito no Brasil. Emir, agora, em uma frase, como é que você define aí em relação à gestão, né, para 2026 das cooperativas? Eu diria, como sempre tenho falado, né, juntos somos mais fortes, né? Fortes. E como diz um papa nosso da administração, né, a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Então, acredite no seu taco, tenha uma visão, acompanhe, tenha a mente aberta, tá, Simone? Porque hoje nós temos aí a inteligência artificial, que já não é mais coisa de futuro, mas é de presente, tá? Tanto no agro, como também em qualquer atividade econômica, nós da administração também estamos muito fortes voltados a isso, tá? Tem que se atualizar, tem que acompanhar, e lembrem, ela é uma ferramenta que pode lhe ajudar aí na produtividade e na qualidade de vida como um todo. Profissões surgem, outras profissões somem, né? Mas Tá o importante é que o cooperativismo é importante. Tá certo. Emir, muito obrigada pela tua participação aqui com a gente hoje e obrigada também a você, viu, que está aqui acompanhando o nosso Coopera Mais. Obrigada pela audiência e até um próximo programa. Continue aqui acompanhando a programação do AgroMais, o canal totalmente dedicado ao agronegócio. Tchau, tchau e até a próxima.